Uou, muito boa tarde pra você que está aqui na Sintonia na Adore Mais FM. Isso mesmo, Elisângela Gomes aqui, você daí. E nós vamos juntos até as 2h55 com mais um programa Adore Mais. É isso mesmo, minha gente. Que todos vocês sejam muito, mas muito bem-vindos. Você do FM 102.1, do aplicativo pro mundo inteiro, as mídias sociais, YouTube, Instagram e todos vocês que estão nos ouvindo por algum meio, olha, sintam-se abraçados e sejam todos muito bem-vindos. Mas você que não sabe, Eli, que programa é esse? O que vocês fazem nesse programa, gente? Olha, a gente iniciou aí o quadro Essa é Minha História, e não é que deu certo? E a gente não para mais com esse quadro. E tá sendo incrível poder compartilhar com vocês experiências, essência, o porquê, do que pra quê, dos convidados que vêm no nosso programa. Nos convidados que aceitam aí o nosso convite e vêm revelando um pouquinho tudo que Deus fez na vida deles, o porquê eles fazem o que eles fazem, como foi superar tudo que superaram para chegar onde chegaram. Então, todas as entrevistas, de todos os bate-papos que nós tivemos aqui no programa Adore Mais, tá tudo salvo lá no canal do YouTube. Só se você for tão curioso quanto eu, vai lá, se inscreve no canal e dá uma olhadinha. As autoridades que passaram por aqui, grandes nomes do nosso segmento evangélico, presidentes de ministérios, empreendedores, empresários, que vem compartilhando com a gente aquele famoso conhecimento empírico, que é tudo aquilo que você aprende ao longo da sua vida, que são as experiências, coisas que na faculdade não nos ensinam, na escola, não tem formação, não é mesmo? Então, tá cheio de pérolas e conteúdos incríveis para vocês lá no canal do YouTube. Se inscreve lá. Lá no meu Instagram também eu compartilho mensagens, como é dirigir um projeto como esse, da família Adore Mais. Há mais de 25 anos como executiva de negócios. E será que eu já tive alguns desafios nesse meio do caminho, minha gente? Será? Que tive não, né? Que tem, que ainda teremos. Vai ser uma honra ter você comigo lá também. Elisângela Gomes, a Eli. Elisângela Gomes, a Eli. E aí sim, o objetivo principal do nosso programa é fazer você pensar. Mas, acima de tudo, fazer você se conectar com aquele que te criou. Porque, às vezes, o dia a dia, ele é tão cheio de desafios, problemas pra gente decidir, resolver, não é mesmo? E aí, a gente não para pensar, para refletir no que Deus está fazendo, até mesmo no meio desses problemas, no meio dessas adversidades. Então, parabéns você que parou tudo agora às 2h para estar conectado aqui com a gente. Saiba que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque Ele, o Espírito Santo, Ele já está aqui com a gente. Então seja muito bem-vindo, Espírito Santo, nos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, na casa, no transporte público, onde a nossa voz está chegando. Seja muito, mas seja muito bem-vindo. E todos os dias a gente vem trazendo uma mensagem para você refletir um pouquinho, como eu disse há pouco, né? E hoje não seria diferente. A mensagem de hoje é: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando apenas a sua atitude mental. Você já viu aquela pessoa que ela quer mudar os resultados da vida dela, mas ela não muda a forma de pensar? A sua mentalidade continua do mesmo jeito. É impossível. Alguns estudiosos dizem que é insanidade você querer resultados diferentes, pensando, sentindo e agindo da mesma forma. E como diz na palavra, que a palavra se renova a cada manhã, a sua vida também é assim. Então decida hoje tomar atitudes que há muito tempo você não toma. Tomar decisões que o Espírito Santo já falou que você deveria tomar. E você ainda está preso na procrastinação, está preso na dúvida, está preso no sentimento ruim e não está obedecendo. Decida hoje colocar em ação tudo aquilo que Ele pediu e que Ele mandou você fazer. Combinado? E eu já vou começar aqui, minha gente, dizendo que você pode participar, pelo WhatsApp 011 911 21 10 20. Porque o programa de hoje está demais. Você que quer saber um pouquinho mais sobre o poder de superar as dores,
o poder de superar as dores. A gente vai falar muito no programa de hoje aqui, a questão da obra social, o que Deus faz através de pessoas para transformar a vida de outras pessoas em projetos sociais. Ai, gente, tá muito lindo o programa de hoje, viu? Chama aí todo mundo, chama todo mundo, manda o link pra galera, como diz o outro lá, que eu tenho certeza que ele também quer te usar como um canal de bênção, para levar a mensagem de esperança num mundo tão perturbado, né, minha gente? Que nós estamos enfrentando aqui. Mas olha só quem tá com a gente hoje. Bispo Murilo Rossafa. Começou cedo na obra. Foi tecladista por muito tempo no ministério. Escritor de coluna em jornais do próprio ministério. Ministro de mensagens do Diárias no YouTube do ministério também. Filho da Bispa Cléo e do Osmar Rossafa. Irmão do Bispo Fernando Rossafa. Casado com a pastora, linda, viu, minha gente? Mariana. Pai das meninas Maria Cléo e Ana Cléo. Advogado e ministro do Evangelho da Igreja Ministério Mudança de Vida. Bom, vamos receber ele então com aquela calorosa salva de palmas. Bispo Murilo Rossafa. Seja muito bem-vindo, Bispo. Dá o seu boa tarde, fala com o nosso pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente, né? A gente veio aqui, acho que ano passado, né, Eli? Pois é. E falou e... Faltou o que falar, faltou né? ainda tempo, mas graças a Deus, mais uma oportunidade, é um prazer estar aqui, viu? Olha, o prazer é todo nosso. Sabe por quê, Bispo? Assim, tudo que é bom tem que ter repeteco, né? E a gente tem como padrão aqui. Foi bom, abençoou pessoas. É uma história que realmente vale a pena a gente olhar de novo e revisar de novo como inspiração, como força. Então a gente quer ouvir de novo. Agora, claro que não vai dar pra gente repetir tudo, né, minha gente? Sim. Mas a entrevista ficou salva lá no nosso canal do YouTube, porque hoje é dia de celebrar. Hoje é um dia onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre o poder da superação. E de um quarto de hotel... De um quarto de hotel, não. Seria sido tão bom, né? Se fosse de um hotel, né, Bispo? Seria menos doloroso Ei, também. será que eu quero viajar? Acho que eu tô de quarto, férias. Do quarto de um resort. De um quarto de hospital para o mundo. O que é isso aqui, Bispo? Eli, a palavra diz que lá em Zacarias, né, que nós somos prisioneiros da esperança, né? E a gente vive num mundo, né, muito sobrecarregado, né, de más notícias, né? Então, se nós não crermos em algo maior, né, no caso, na fé, na palavra, a gente não consegue seguir, né? E naquele momento, né, lá nos meus 7 anos, né, fora que no comecinho, quando eu era bebezinho ainda, as situações de epilepsia e tal, mas o marco definitivo realmente foi lá pelos 7 anos, quando eu tive um acidente de carro, né, em que o meu braço foi amputado. Foi naquele momento em que foi definidor para a minha vida, através de uma decisão da minha mãe, né, que tudo era, todos os médicos, na verdade, falavam que eu tinha que ficar feliz se eu tivesse um braço estético, mas sem movimentação, ou Jesus, talvez ficar feliz que eu tivesse uma prótese, porque teria que ser amputado na linha do ombro, né? Então, foi um milagre, realmente foi lá que ela fez votos com Deus e até hoje vem cumprindo, e através dessa mensagem, né, que Deus me usou para usar ela, assim como Abraão com Isaac, né? Deus pediu Isaac, mas queria Abraão, né? Olha isso. Então, ele usou de uma situação para mover ela e graças a Deus muitos têm sido abençoados por esse testemunho e por tantos outros aí de pessoas que têm aceitado a palavra e têm mudado de vida, né? E muitas pessoas acham, né, Bispo, que os problemas, as diversidades, elas só vêm para nos deixar sofrer, né? Para fazer a gente sofrer. E olha que incrível decisão e posicionamento de fé. Tanta coisa linda já aconteceu, minha gente. Você que é da família Dore Mais, já ouviu aqui bastante a Bispa Cléo, até mesmo o Bispo Murilo,
na nossa frequência. E o trabalho que eles fazem realmente é de se admirar e, mais que isso, se inspirar. Porque quando você vê que alguém já fez, você fala, é possível? É possível para mim também. É possível. Se com ele funcionou, se eles estão fazendo tanta coisa linda na vida de outros, eu também consigo. Sim. E os problemas, né, exatamente o que você falou, né? Tem situações que a gente vive e que parece que é para nos destruir. Mas os problemas fazem parte da vida, né? Faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento. Então, se a gente foge de problemas, na verdade, a gente não está tendo evolução nenhuma na vida. A gente tem medo de um projeto novo, a gente tem medo de casar, a gente tem medo de filho, tem medo de realizar um sonho, né? Então, uma vida acomodada, na verdade, é uma vida muito infeliz. Então, a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, o que que significa? Que o ímpio, o justo, aquele que crê na palavra e aquele que não crê, ambos vão viver problemas, mas o justo o Senhor livra. Então, cada problema que nós vivemos, como nós vemos no caso de Daniel, de José, de Moisés, de Davi, né, na Bíblia, tantos acontecimentos na vida desses homens só serviu para que eles crescessem e a gente falasse deles hoje como motivo de exemplo. Então, os problemas, para quem realmente enxerga um problema como um problema, é momento da gente ressignificar isso. Olhar como uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de melhorar. Então, é assim que nós enxergamos, porque é assim que nós aprendemos com a palavra. Nós enxergamos os problemas como oportunidade de crescer, de enfrentar e de sair disso muito melhor e com testemunhos, porque as pessoas se espelham em testemunhos, em pessoas. Então, qual é a vantagem de uma pessoa que diz que tem Deus, mas é derrotada? Então, aí não tem diferença. Nenhuma. Então, essa é a linha de raciocínio que a gente precisa, porque problema a gente vai ter, mas o que muda é a nossa reação diante daquilo. Mas, Bispo, olha só, trazendo pro dia a dia, né? Porque todo dia, todo mundo tem os seus desafios. Pequeno, grande, médio, e por aí vai. Na hora do problema, qual que é o conselho do senhor para, naquele momento, quando a notícia ruim chega, na hora, o que fazer? Você sabe que se a gente pudesse resolver o problema, a gente resolveria, né? Todos, né? Sim. Uma varinha de condão, inclusive. Exatamente. Se a gente pudesse, a gente resolveria. Então, quando a gente recebe um problema, um diagnóstico, uma questão na saúde, nos filhos, uma ação judicial, qualquer coisa assim, o primeiro impulso que a gente tem talvez seja de reclamar, de chorar, de desanimar, como no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Muitas pessoas pegaram notícias aí e desanimaram, né? Estão pensando em ir para fora do país, vendendo seus negócios e tal. Mas se a gente conseguisse, a gente resolveria. Então qual é a saída que eu tenho? É enfrentar aquilo. É confiar em Deus, é fazer a minha parte natural, né? De trabalhar, de insistir, de resistir, porque é assim que nós nos tornamos resilientes também. Mas, acima de tudo, confiar em Deus. Porque o Senhor não desampara, né? Nós vemos inúmeras situações na Bíblia em que o povo, por exemplo, estava no exílio na Babilônia e o Senhor cuidou deles. Mas não era do jeito que eles queriam. Não era no ambiente, na terra deles, do jeito que eles queriam, mas o Senhor cuidou deles. Então, é isso. Nós somos prisioneiros da esperança. Nós continuamos crendo e fazendo o que cabe a nós, que é confiar, que é trabalhar, que é crescer e esperar que Deus vai nos ajudar. Uou! E aí os frutos, eles são eternos, né? De uma fé. Gente, por que eu tô falando isso? Desses tais frutos. Olha só, para você entender um pouquinho sobre o que é projeto social. Sim, eles têm muito que nos ensinar. Olha só, esses dados que eu vou te passar aqui é até dia 30 de junho de 2022. Foram mais de 143 mil pessoas alimentadas, 300 toneladas de alimentos não perecíveis distribuídos, 50 mil peças de roupas distribuídas, 35 mil pares de calçados. E o Ministério também apoia mais de 90 clínicas de dependentes químicos, asilos, orfanatos, entre outros. Olha só, minha gente,
Que coisa doida é essa. Que coisa mais linda. Eu já quero parar o programa para refletir em tudo isso aqui que eu já li. Sim, é muito importante. Porque você usar de um momento, né, tão difícil, onde poderia ter acabado a família, por exemplo. Sim. Né, uma situação como a sua. Sim. E usar isso, reverter a história para que a vida do outro não seja mais a mesma. Gente, isso não é só inspirador. Eu acho que a gente precisa modelar. Pois é, essa é a palavra do momento agora no digital. Modelagem. A gente tem que modelar. E como que é, bispo, para o senhor estar imerso na íntegra em ver transformações através da vida de vocês, da sua família, do ministério? Como que é? Qual o primeiro sentimento que vem no seu coração? Para começar, de privilégio. Privilégio. Porque tem gente que pode passar uma vida inteira e ela ser talvez vista como uma pessoa problemática, difícil, chata, que não agrega nada. Mas uma casa, uma empresa, essa rádio e a igreja, no caso, ela tem a cara da sua liderança. Né? Então a rádio aqui, a Adora, tem a sua cara, né? A casa de cada pessoa tem a cara da liderança daquela casa, seja do homem e tal. E a nossa igreja, a nossa liderança, traz essa cara para o ministério. Então, você vê aí que os dados ainda desatualizados, mas só desde o tempo da pandemia até agora. Meu Deus. Então, nos momentos em que muitos estavam retrocedendo, com medo, diminuindo o passo, nós agredimos ainda mais. Botou combustível. Botamos mais força para fazer. Então, graças a Deus, a nossa liderança, a bispa, a minha mãe, ela transmite essa cara, esse espírito da força. Então, e contagia todos nós. Então, somos nós aqui que fazemos os trabalhos lá no interior, né, os nossos pastores, toda a nossa família envolvida em coisas para ajudar as pessoas, meus tios, primos, o meu irmão, a minha família, a minha esposa, os nossos amigos aqui, a nossa família, né? Aqui, todos esses que estão aqui, inclusive aqui com a gente, apoiando, ajudando. O nosso expediente não é raro ser de 18 a 20 horas. Meu Deus! Então, assim, é o trabalho que nós temos que fazer. É a palavra, são as mensagens, mas também não adianta a gente levar a palavra e deixar a pessoa com fome, deixar a pessoa com frio. Então, esse é um ponto de vários ramos que nós temos. É o social, são as famílias, são as crianças, os jovens, os homens, as mulheres. Então, um ministério que trabalha para abraçar todas as frentes, para que todos tenham realmente uma oportunidade de crescer, de avançar, de ter uma esperança, né? E a esperança vem da palavra. Uou! Olha, gente, é muito projeto incrível, viu? Ó, dos homens que ele falou, 300 valentes, que é o trabalho dos homens, né? Isso. Homens de verdade mudam o mundo. Exatamente. O que é um homem de verdade? Homem de verdade é um homem que busca todos os dias se parecer mais com Jesus. Eita, glória! Porque a maioria que nós, infelizmente, vemos hoje em dia, esse já, graças a Deus, é um trabalho que já vai para 1 ano e meio, e graças a Deus temos tido resultados muito abençoados, é que cada um tem um padrão, o ser humano ele tem um padrão. Infelizmente, o homem de hoje em dia, ele acaba se parecendo mais com o padrão do Adão, que qual foi o padrão do Adão? O Adão queria autoridade, mas ele não quis responsabilidade. Ele mandava em tudo, mas na hora que ele teve que tomar uma decisão lá, ele se omitiu. Ele preferiu ficar melhor com a Eva, bem com a Eva, e ficar mal com Deus. Então, a gente vive uma geração de homens fracos, homens omissos, homens que se acovardam, homens passivos, e não é isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus, quando foi para ser preso, os soldados chegaram lá, ele disse, quem vocês estão procurando? Jesus. Ele falou, sou eu. E todos caíram para trás. Eita. E ele poderia, dependendo de outra pessoa, ter aproveitado aqui, opa, caíram, deixa eu ir embora daqui. Mas não, ele ficou, esperou ele se levantar e falou assim, quem vocês estão procurando? É Jesus. Eu já disse que sou eu, já disse que eu estou aqui.
Então, esse é o nosso padrão. Um homem não é o ignorante, não, é um homem forte. Veja que Jesus era firme, Jesus era amoroso, Jesus ensinava, Jesus corrigia. Então, esse é o nosso padrão. Não é aquele estereótipo do ignorante que manda a mulher calar a boca, nada disso. É um homem sábio, equilibrado, firme, fronteira, homem fronteira. Homem é fronteira. O homem tem que ter o limite, tem que guardar a sua casa, proteger a sua família. Então, é esse o trabalho que nós fazemos. Nada além do que nós já recebemos nos evangelhos, do perfil de um homem. O perfil de um homem é o perfil de Cristo. Então, quanto mais nós buscamos a Jesus, mais nós nos tornamos um homem como devemos ser. Mas aí, olha, me força a dizer que o senhor é um homem de sorte. Vou te falar uma coisa. Por quê? Porque pastora Mariana Rossafa, que trabalho lindo que ela faz ali no Mulheres Sábias, né? Sim, sim. O que é ser mulher sábia agora, bispo? A Mariana sabe Bom, eu já sei que você vai falar que é Mariana. Né? A referência de mulher sábia. Vamos lá. A Mariana, é muito interessante esse trabalho que ela faz, porque ela, na verdade, durante muitos anos da nossa vida, ela foi uma lixa para mim. Né? Lixa? Uma lixa. Como é isso? Difícil. Ah, tá. Situação difícil. Né? E através do nosso crescimento, de decisões inteligentes que a gente coloca, que a gente assumiu, eu fui crescendo, fui melhorando, né? Assim como ela foi crescendo e melhorando. E graças a Deus, hoje ela pode falar de sabedoria, porque ela tem se tornado uma mulher sábia. Nós podemos falar de casamento, um casamento que era um casamento destruído, que não tinha respeito, não tinha admiração, não tinha nada. E graças a boas escolhas, decisões sábias que nós tomamos, né? E que obviamente que não é perfeito, nunca vai ser, mas só teve um nós perfeito vemos aqui na Terra, exatamente. Né? Bispo. E ele já foi embora, ele foi. E vai voltar. Vai voltar, eita. Então, assim, são motivos de muita alegria, porque a gente vê que com Deus, com Jesus, esse tem que ser a terceira pessoa que tem que entrar nesse relacionamento. Né? Tem gente que bota muita coisa errada, mas o que vai botar e vai funcionar vai ser Jesus. Então, principalmente eu, né, no começo, lá em 2019, eu tomei uma decisão, né, que a Bíblia fala, né, a mulher sábia constrói e a tola destrói com as próprias mãos. Isso. Mas no nosso caso, né, a gente já falou nos cultos, eu dei os passos para que houvesse uma restauração. Que bênção. Então, colocando Jesus nisso, porque assim, é o que você falava, né? Não sei se ainda fala, mas na abertura dos programas você falava, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento, mas é pela rejeição. Eu rejeito esse conhecimento, eu rejeito o que eu tenho que fazer, eu não faço. Então, eu não conheço a palavra? Conheço, ela não conhecia? Conhece, mas o que mandava? Emoção, carne, sentimento, orgulho. A partir de tudo isso que a gente começou a tirar e começou a deixar a palavra, não rejeitar mais o conhecimento, aí a nossa vida começou a ser diferente. Aí começou a ter fruto que, graças a Deus, hoje a gente reflete no trabalho dos homens, no trabalho da família, o trabalho com as mulheres. Então, é graças a isso, a essa lixa, aqueles momentos de dificuldade. Gostei da analogia. Que você falou no começo dos problemas. O que a gente faz na hora? Muitos acabam fazendo na hora dos problemas. É incompatível, não tem jeito, vamos separar, é assim mesmo, vamos buscar a felicidade, né? E a gente vê um mundo com tanta liberdade no sexo, nas drogas, nas viagens, em tudo, e a gente não vê um mundo melhor. A gente vê um mundo com mais suicídios, com mais... As estatísticas estão aí, né? Exatamente, pessoas se matando, pessoas se dopando, pessoas levando os relacionamentos de forma descartável. Então, é isso, são escolhas, né? São escolhas. Bom, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, Bispo, porque olha, são mais de 23 milhões e meio de pessoas
né, de habitantes do estado de São Paulo que a nossa frequência chega. Graças a Deus, pra gente é uma grande honra isso, poder chegar no seu lar, chegar no seu carro, chegar aí no seu aplicativo. Para aquelas pessoas que estão com dificuldade, né, no relacionamento, porque eita, troço difícil é gente. Isso. Olha, há alguns anos eu já investi alguns milhões estudando esse tal negócio chamado gente. Ser humano, né? Ser humano. Qual que é o seu conselho para aqueles casais hoje que tá passando um desafio pesado? O meu conselho é mude a si mesmo. Eita, glória. É parar de querer ser o pai da sua esposa, parar de querer ser... Gostei dessa. Parar de querer ser a mãe do seu marido, parar de querer mudar o outro. Cada um, se fizer a sua parte, aí a gente avança. Porque a gente imagina que num casamento, né, tirando casos aí extremos, né, a gente imagina que os dois têm uma convergência de propósitos, de ideias, de valores, né? Porque quando você casa com uma pessoa, você imagina que ela tem os seus valores, né? Tem os ajustes de criação, pronto, né? Mas já, pelo menos você concorda em alguma coisa, né? Em várias coisas, pelo menos, né? Não dá para assim, não, eu creio nisso, outro crê naquilo, eu quero ter filho, outro não quer, não vai dar certo mesmo, né? Então, é parar de querer mudar o outro. Realmente, como disse Paulo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme em si. Transforme a si mesmo, não é transforme o outro. Não se amolde, mas transforme o outro. Não. Aí ele fala, transforme você mesmo, pela renovação da sua mente. Então você transforma você e o outro tem que transformar ele. Se o outro não quiser, você está fazendo a sua parte. É assim, as pessoas vão vendo, porque tem gente que começa e para, faz uma semana para, faz 10 dias para. Aí pro outro lado, também você perde a credibilidade. Mas você é fogo de palha, você vai fazer isso só uma semana, daqui a pouco você volta o que você era e tal. E aí a pessoa perde credibilidade. Mas e aí, faz o que com os mimizentos, que terceiriza tudo? Não, meu casamento é ruim por causa do outro. A minha vida tá ruim porque fulano não me ouviu. Aquele que gosta de terceirizar, tirar a dor dele e enfiar no outro. Como é que faz com isso? Toda pessoa que não quer mudar, ela sempre vai ter uma boa desculpa. Então quem não quer mudar, ele vai sempre ter um motivo, você não vai convencer ele, porque ele vai ter uma ótima desculpa para não fazer o que ele tem que fazer. Ele vai ter sempre um e o problema tempo vai pra uma passar, solução, né? ele vai sempre passar a colocar a responsabilidade da vida dele num terceiro. Então vai passar 1, 2, 10, 20, 30 anos, a vida dele vai continuar sendo uma porcaria, porque ele decidiu ficar no mesmo lugar, botando a culpa no mundo. E essa, infelizmente, é uma geração que a gente vê. Geração que a culpa é de tudo, é do governo, é do Estado, do aquecimento global, de qualquer coisa, menos dela. Então dela. As pessoas querem, como tem o Jordan Peterson, né? A pessoa quer mudar, quer salvar os ursos polares, quer do derretimento da geleira, mas ela é uma droga dentro de casa, né? Briga com todo mundo, uma vida bagunçada, indisciplinada, mas quer que o mundo mude. Quer salvar o panda, quer salvar a Amazônia, mas dentro da casa dela é um inferno, porque ela não bota força. Quer salvar o mundo, mas o primeiro ministério que Deus deu... O primeiro ministério. Ele não tá nem aí. Quem não é bom com a sua família negou a fé. Então, ixi, forte isso aí. Se fosse você, anotava, gente. É forte. Se eu fosse você, eu anotava. Porque a hora que chegar o vitimismo... A palavra dá cada tapa na nossa cara que a gente... Chega a doer, né? Quer ignorar às vezes, mas tá lá. Não dá pra falar que não sabia. Eu que não quero obedecer, né? Bom, olha... tem tanta mensagem linda aqui. Vamos mandar um beijo pra esse pessoal? Bispo? Vamos lá. Bora. Olha só, gente, eu quero pergunta. Pergunta boa. Hoje o bispo tá... Pergunta pesada. Tá disposto a responder. Vamos lá. Sem chá das senhoras. Tem. Elines Nascimento. Está tão bom de ouvir que nem consigo pensar em alguma pergunta. Excelente. Bom, então vai consumindo, anotando. É isso aí. Porque o conhecimento, ele liberta. O Daniel, excelente entrevista, production, boa tarde, querido, boa tarde, Eli. Gostaria de saber se a Bispa Cléo vai fazer destinos curados com o Bispo Murilo e Bispo Fernando, ou até mesmo alguém vai fazer com a própria Bispa. Deus abençoe. O que é isso? Agora eu fiquei curiosa. Essa, hein? Destinos curados. A gente tem um quadro que ela faz e chama Destinos Curados. É exatamente isso. Pegam histórias de desgraça, de
de coisas terríveis, de abusos, de pobreza, de miséria, toda a desgraça da vida das pessoas, que às vezes a pessoa acha que só ela tem problema na vida dela. E aí a gente assiste os Destinos Curados, que está lá no canal da Bispa, no YouTube, e a pessoa descobre que ela não tem problema. O problema é que o outro viu, ela às vezes está reclamando de barriga cheia, né? Então, é um projeto de entrevistas, tipo o podcast, que agora tá na moda, né? Tá, é a moda também. É o rádio, né? Isso. É o rádio. Dela entrevistar, dela falar, contar e mostrar a mudança que Jesus fez na vida daquela pessoa. Através de uma decisão de buscar Jesus. Que Jesus está à disposição, só que ele está batendo. Se eu não abro a porta, ele não tem como entrar. Então, é um trabalho muito bacana. Eu acredito que um dia ou outro ela vai acabar fazendo, sim, que o pessoal já pediu outras vezes também. Só me avisa, que até eu fiquei curiosa, querendo ouvir agora. Deve ser lindo. Vai estar lá no canal, tem vários, já tem mais de 70, né, pastor? Mais de 70 destinos gravados. 77, eu acho. Muito bom. A Sandra, Sandra diz assim: boa, bispo, metanoia. Metanoia, exatamente. Isso aí, mudança de mente, Sandrinha. Olha, o Luiz... aliás, foi o Luiz que fez essa pergunta, muito boa, por sinal. Daniel Alves, excelente entrevista. E tem a Thalita. Thalita, um beijo no seu coração. Patrícia, Aziel. Eita, quanta gente. Michel. Tá maravilha esse homem de Deus. Também tô achando, viu, gente? Olha, e pra mim é um motivo de orgulho. Vou falar agora. Tem o quê? Quase uma década, né? Que a gente trabalha... Uns 8, 9 já. Não é? Por aí. Olha só, esse trabalho que a gente faz aí de expandir o reino. E eu vou falar pra vocês, gente. É lindo ver o que tá por trás, a verdadeira essência. Uma coisa que eu gosto muito de falar, bispo, aqui, é a motivação do seu coração. É o porquê que você faz aquilo. E isso se reflete nos frutos, né? E, gente, em nenhum momento, todas as vezes que a gente se encontrava na renovação, e agora essa mídia ou a outra, vamos usar essa ferramenta para expandir mais, bispo, tal, vamos embora. Vamos, Eli, olha, por aqui tá a motivação correta. Então, nunca foi o mais importante os números. Sim. Nunca foi, durante todos esses anos. E olha que eu posso falar bastante disso, porque há mais de 25 anos como executiva de negócios, né? A minha essência, a minha tendência ali, onde Deus me usa também, é falar mais do negócio. E aí, durante os anos, quando você realiza os seus sonhos, que assim, o ser humano, ele nasce, aí a sociedade diz que ele tem que ter alguma coisa. Depois ele tem que fazer, para depois ser. Não. É o contrário. É o contrário. E aí quando você passa dos 30, dos 35, a experiência vai chegando, as pancadas, as dores, você fala, peraí, tá tudo errado. Tá, eu conquistei, viajei o mundo, conheço mais de 20 mil países, empreendo, e fala, tá bom, mas é só isso. E aí? E aí quando Deus dá, né, a chance da gente olhar pelo verdadeiro propósito. Então, hoje eu gosto muito de falar sobre negócios com propósito, que é o que vem primeiro. E não o que o mundo nos ensinou, o que as pessoas nos ensinaram, né? De que você precisa fazer, você precisa ter primeiro para depois ser. Sim. E isso, ao longo de todos esses anos, gente, eu pude ver na íntegra o que é ser primeiro para depois fazer. E os frutos, né? Que vocês têm visto aí e pode ver mais ainda aqui na Família Dore Mais, todo dia, ao meio-dia, às 6 da tarde, aos domingos, que é transmitida o culto, às 9 da manhã. Às 9 ao meio-dia. O culto da mudança de vida é transmitido aqui. Então, baixa aí o aplicativo. Se você não está em São Paulo, você pode ouvir também tudo que Deus tem feito ali. Eu só tenho uma coisa para dizer. Se prepara, porque você vai ser movido. O seu coração vai mudar de lugar. Depois você me conta. Vem aqui nas redes sociais da Dore Mais e conta pra gente como foi ouvir todo o conteúdo que o Ministério Mudança de Vida ensina. E sabe uma coisa que fica gravado, assim, que eu até vou colocar na minha lápide quando eu não estiver mais aqui, viu, bispo? Que uma coisa que a bispa fala, que é lindo, ela fala assim, Cristo como um estilo de vida. Isso martelou minha cabeça. Jesus é um estilo de vida. Jesus não é uma religião. Não é uma religião? Não é uma religião. Jesus é um estilo de vida. A gente não... Porque uma religião, ela se torna fria.
se torna protocolar, se torna apenas um hábito, um costume. Mas o estilo de vida é o que nós aprendemos com Jesus. Os religiosos viviam com raiva de Jesus porque ele fazia curas no sábado. Então esse era um dos argumentos contra Jesus. Por quê? Porque a religião não permitia ajudar alguém no sábado. E Jesus foi desmascarando os seus hipócritas. Se você tiver lá Você imagina uma essa situação cena? tal... Ele lascando o bambu ali, falava, eu sou os hipócritas. Exatamente. Eu Aí, fico essa é a imaginando. coragem. Esse é um homem fronteira. Esse é o exemplo. Olha aí. Então Cristo é o estilo de vida que a gente precisa adotar. Então esse é o estilo de vida saudável que conduz a uma vida vitoriosa, que a gente vai plantando, vai falando, vai fazendo, vai ajudando, vai cuidando da nossa própria vida, vai carregando a nossa cruz, vai ajudando as pessoas. Então esse é o caminho que vai mudar realmente a vida das pessoas. É quando elas pararem de correr para tantos lugares e correr para a única porta que funciona, que é o Senhor. Uou! Uou, minha gente, ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta para cá, 011 911 21 10 20, 911 21 10 20. Se você que está aí nas redes sociais está gostando, a gente tem um tempinho ainda, vamos entrar em alguns assuntos bem interessantes ainda aqui no programa. Manda para todo mundo, deixa Deus te usar, vai, deixa Ele te usar, seja o dedo dele também aqui na terra, ferramenta, seja uma ferramenta e encaminha para aquelas pessoas que você ama, só para aquelas que você ama. Só para as que ama, bispo? Não, para os inimigos também. Para os inimigos tem também? Que orar por eles que também. conversa é essa? Tem que amar inimigo agora também? Tem que amar, isso é o estilo de vida. A gente planta, se ele não quer pegar, se ele não quer receber, pelo menos eu fiz a minha parte. Pronto, então manda para os inimigos também, tá show? Olha, parece que a história, ela sempre quer se repetir, né? E ali quando o senhor começa o programa falando de fé, de coragem, de posicionamento da bispa naquele momento difícil, né? Na sua saúde como filho. É lindo a gente ver isso. Mas parece que o Espírito Santo ele quer dar chance para outros também ativar a fé, né? Com certeza. E como é que foi ver na vida das suas filhas momentos desafiadores? O senhor conseguiu estabelecer essa mesma fé? Tenho lutado para desenvolver sempre, porque é uma fé progressiva, né? Eu lembro que antes de solteiro, né, tal, eu tinha lá minha vida pacata, tal, egoísta, né? Não, crente não é egoísta, não. Pois é, mas eu era. Ih! Orgulhoso, né? E com a vinda delas, a gente vai trabalhando, né? Então Deus usa da maneira que Ele quer. Se Ele não toca, se Ele não consegue comigo, Ele vai usar em alguém. Então Ele pega nas crianças. Ele não conseguiu com a minha mãe, usou a minha vida naquele momento de drama. Então todas essas situações, no caso da minha filha, por exemplo, que teve um momento lá em que a gente foi testado realmente na fé, foi que ela foi diagnosticada também com epilepsia, como eu fui diagnosticado. E aí que sai a fé, ou se sai a fé natural de médico, de fique feliz porque tem remédio, e obviamente que a medicina é importante, a gente vai em médico, faz tratamento, porque tudo precisa da bênção de Deus, né? Se você fizer um tratamento, tiver a bênção de Deus, vai funcionar. Se não tiver a bênção, você faz o mesmo tratamento do seu vizinho, e você não funciona e dá tudo errado. Então, é saber onde vai ficar a nossa fé realmente. E teve, inclusive, esse teste, né, dela ter crises. Meu Deus. E precisar sair, porque tem coisa que minha mãe já não tinha mais poder. Aí já eu sou autoridade sobre ela. Aí cabe ao meu posicionamento. Vai ter um momento que eu também não vou mais ter sobre ela. Ela vai precisar ter as experiências dela. Então, cada um, Deus usa de uma maneira para chegar mais perto dele. Então, graças a Deus, é o que a gente falou no comecinho, né? Cada problema, cada situação, a gente pode olhar de duas maneiras. Ou minha vida acabou, ou eu posso olhar, é uma oportunidade de crescer,
Deus não vai me abandonar, Deus não vai me deixar, Deus não vai deixar que nasceu perfeita e vai ficar estragada agora. Não, o Senhor trouxe perfeita, vai continuar perfeita, é isso que eu creio, é assim que vai ser. Então, esse é o exercício da fé. A fé é eu crer naquilo que eu não vejo, que eu não toco, mas pelos meus olhos espirituais eu já tenho aquilo na minha vida. Então eu planto para depois colher. Então eu dou aquele passo de fé para Deus me retribuir, me devolver com a vitória que eu preciso. Mas se já de cara eu abandono, não tem como Deus fazer nada, né? Olha só, tem uma pergunta boa aqui do Anderson Casim. Qual o maior desafio já vencido pela fé? Foi esse? Da sua filha, bispo? Eu acho que é comigo mesmo. É? Não foi dela. Ela Não foi foi? um deles. Porque eu lembro que havia situações que eu já até falei uma vez isso, né? Que havia situações que eu fazia por mim, depois que elas nasceram com situações eu fazia por elas, né? E chegou um momento na minha vida em que eu comecei a fazer aquilo que eu deveria ter feito desde o começo, que é fazer por Deus e para Deus. Então, o maior desafio que eu vejo é eu vencer a mim mesmo. É a incredulidade, é o racionalismo, é o orgulho, é trabalhar isso sempre. E graças a Deus eu tenho visto evolução. Tenho parado de ser cético, parado de ser racional demais, porque não dá para você viver assim, botando dúvida em tudo, né? Então, o maior desafio foi comigo mesmo. Imagino. Porque o maior problema da nossa vida somos nós, né? Sou eu mesmo. Então, mas aí tem muitas igrejas, muitos pastores que falam que o inimigo, né? Que o maior desafio está fora e não que está dentro. A palavra diz que o diabo está ao derredor, Ih! esperando uma oportunidade para ele tragar, para ele atacar. Então ele não está lá. Se ele está ao derredor, está ao longe. Então quem está perto? É o anjo. Então quando eu entro na carne, quando eu não cedo aquilo que o Senhor tem me falado, ele me deixa. Aí fica uma brecha aberta para o diabo entrar. Então não, o maior problema das pessoas não é o diabo. O maior problema das pessoas é a falta de atitude para a coisa certa. Porque tem gente que fala alto para briga, não leva desaforo para casa, tá? Mas falar para ela pedir perdão, ela se cala, ela não tem coragem. Se falar para ela ir orar, ela dá sono, ela dorme, não dá um sonífero para ela, né? Então tem gente que tem atitude, né? Tem atitude para aquilo que é conveniente a ela, né? Olha, o pessoal aqui tá incrível nas perguntas. Ai. Eita, não, mas tá bacana, porque são perguntas construtivas, que é onde a gente consegue tirar Essência, aconselhamento, aprendizado. Porque o que falta, bispo, nesse mundo é o contribuir com edificação. Você já viu aquela pessoa que fala assim, viu? Já chegou alguns pra mim ali, eu preciso te dar um conselho. Só que é um conselho construtivo. Aí você olha pra vida dela, ela não construiu nada. Exatamente. Aí você fala, peraí, que conselho é esse? Acho que você tá querendo meter o dedo na minha vida. Pra cuidar da sua. Exatamente. Então, olha só que lindo isso. Mas tem muitos elogios também, gratidão. Olha só, a Maria Eduarda pergunta assim, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou dentro do ministério? Então, foi nessa linha que da pergunta anterior, né? Essa própria luta comigo mesmo, né? Porque a minha personalidade é mais fechada, né? Então, assim, eu me abri para hoje estar à frente de pessoas, me expondo. Então, toda essa questão do julgamento, toda essa questão da imagem, não é brincadeira. toda essa questão, exatamente. Então, assim, a palavra diz, não queiram muito ser líderes, porque a pessoa acha que ser líder é ser chamado de senhor, é querer ficar famosinho, nada a ver. A responsabilidade, ele é o primeiro a acordar, ele é o último a dormir, ele é o que a coisa está sob a responsabilidade dele. Então, todo mundo quer ser chefe, né? Mas não quer ter a responsabilidade de cuidar de 10, 20, 100 mil funcionários. Porque o funcionário, ele cuida só dele. Mas o patrão, ele tem empresa, tem toda uma engrenagem para funcionar. Então, essa questão
talvez do se expor, da vulnerabilidade, tudo isso é um trabalho diário que precisa ser feito, né? Uou. E muitas vezes, né, o líder acaba sendo o poço de expectativas das outras pessoas. Uhum. E aí quando, por um ato normal, porque se é um ser humano, vai falhar. Se não falhar, não está na mesma espécie. Sim. É natural. E aí quando a expectativa do liderado é colocada no líder e essa expectativa não é atingida, se prepara, porque aí não é mais o bom líder, Uhum. né? Sim. E tudo sempre volta para dentro de cada um, Exatamente. né? Então isso é muito incrível e essa consciência, bispo, A de que gente vê isso na Bíblia muito. Aham. As pessoas precisam de alguém para liderá-las. Mas quando aquilo não agrada a sua própria vontade, ela busca um líder que vai agradar a ela. Então ela vai sempre botar um defeito. O Moisés, na hora que tirou do Egito, era o cara, fantástico. Na hora que tinha que atravessar o mar, os egípcios estavam atrás na cola deles, aí eles já queriam um líder para devolver para o Egito. Mas crente não é isso não. Não? Não. Tem Crente muito, não. tem muito crente que crê na coisa errada. Aí ele faz a coisa Adoro errada, isso. né? Então, infelizmente, muitos têm sido liderados por, como diz a palavra, né? Por aquele que dá comichão, daquela coceira. Então ela vai seguir aquilo que agrada a ela. Então é aquela que muitos buscam a porta larga, né? Uhum. Buscam meios para fazer aquilo que quer, que a carne quer, mas sem se sentir culpado. Uhum. E Jesus ensina que não é assim. Que a porta estreita e apertada é que leva à salvação. Então, cada um leva a sua cruz. Então, Uou. temos os desafios e tem que enfrentar, né? Bom, olha, tem uma diferença ali entre religiosidade e espiritualidade, né? E agora eu quero pedir para o senhor dar um conselho para aquelas pessoas que se decepcionaram com a religiosidade de dentro das igrejas. Qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa? Ela sempre vai se decepcionar com uma pessoa. Tem uma notícia boa, calma, que É. ainda vai ter isso de novo. Vai acontecer. Quando as expectativas ficarem no ser humano, Uou, ela que sempre vai ter incrível. uma frustração. Assim como ela mesma vai frustrar outras pessoas. Uou. Então essa é a maneira inteligente de viver. Uhum. Não é que você não vai ter esperança no ser humano, mas você vai entender que assim como você é falho, o outro também é falho. Uhum. Mas Deus não falha. Então pode ser que um líder foi falho, assim como o marido teve suas falhas, a esposa, o patrão, o pai ou a mãe, né? Mas a pessoa sempre acaba querendo colocar a culpa em Deus. E Deus não tem culpa de nada. Nós fazemos as escolhas. Tanto que ele nos deu esse poder, né? Que é o livre-arbítrio. Então, se eu escolho as coisas erradas, se eu não quero pagar o preço certo, um preço eu vou pagar do mesmo jeito. Seja bom, seja ruim. Então, se ela colocar a expectativa no ser humano, ela vai se decepcionar mesmo e não tem o que fazer, porque alguém vai se decepcionar com ela também. Então, é olhar para Deus. Olhar para Deus. Se você está numa igreja, num lugar que pregue a palavra, que não brinca com a sua inteligência, mas que eventualmente tem uma falha ou outra, mas que não é de caráter, perfeito, tá num lugar bacana, porque tá tendo honestidade, tá tendo a palavra, o nosso ministério é feito por pessoas, um obreiro com um membro, talvez não concorde com alguma coisa, mas o que não pode haver é a falta é o mau caratismo, né? Mas falhas, se ela esperar a perfeição, ela não é nem ela perfeita, por que a gente espera do outro? Eita glória! Doeu um pouquinho essa, né, minha gente? Pois é, a verdade que transforma, que liberta, é essa. É aquela que vai ativar os seus princípios, o seu valor, o seu caráter. Fugiu disso é procedência maligna. Exatamente. Porque aí não está estruturando a raiz do Filho verdadeiro de Deus. Bispo, a gente está caminhando para o final. Acredita? Posso ouvir Já, aqui né? milhões de pessoas. Olha só, é verdade, acabou tá de acabando novo. Mas é lindo ver É rápido, né? quanta declaração aqui o Emerson fala. Ministério de Vida, uma porta sempre aberta. O MMV Guapiaçu, isso. Interior de São Paulo, acompanhando aqui. Amém, graças a Deus. A Yara fala um pouquinho sobre a marca do Ministério de Mudança de Vida.
A Malu pergunta, fala um pouco sobre esperança. Ih, Malu, o senhor consegue falar em uma frase? Sobre esperança. Jesus. Eita glória, foi fácil essa, viu, Malu? A próxima você capricha mais um pouquinho. Glória a Deus. A esperança só existe em Jesus. Que demais. Quem conhece a Deus jamais se frustra. A mensagem da Larissa Bert. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por todas essas participações. Que coisa linda. E parece que essa é a gratificação do nosso trabalho, né, Bispo? Amém. Muito bom. Você recebeu o carinho, a admiração, a inspiração que as pessoas fazem, né, através do trabalho. Sempre vai ter aquele que não gosta também e faz parte. E tá também, tudo né? certo. Tá tudo certo. Como última pergunta para o senhor aqui no programa, como que o senhor gostaria de ser lembrado quando não estiver mais aqui? Como o senhor gostaria que as pessoas se lembrassem do Bispo Murilo? Como alguém que marcou positivamente, que foi relevante, que agiu com honestidade, que agiu com integridade. Essa é a marca. E o que o senhor gostaria que as suas filhas levassem para a vida inteira sobre os seus ensinamentos? Também isso, a integridade. Uou! Uou! É isso, minha gente. Acabou o programa. Gratidão, Bispo. Muito obrigado. Por favor, considerações finais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também. E eu peço que você, que às vezes está desigrejado, que você busque um lugar que pregue a palavra, que fale de Jesus, que não brinque com a sua inteligência, porque o único caminho para uma vida feliz e bem-sucedida é no Senhor Jesus. Uou! Que Deus continue abençoando vocês, a sua família linda. A Mariana tá aqui, gente, com um olhar maravilhoso. Essa morena aqui. Um sorriso lindo. Bonita, né? Que delícia. É um homem de sorte, viu? Vou contar pra você. Ela não? Gratidão, time. Mary, Natan, Pastor Diego. Como é o nome do amigo ali? John. Jonathan. Acertei? Muito bom. Gratidão por todos vocês. Minha gente, pra acontecer essa mensagem levada até o seu coração, Deus precisou usar outros corações e outras habilidades. Então, continue orando pelo Ministério Mudança de Vida, pela família Adore Mais e seja inteligente. Todos os dias, ouve o programa do meio-dia à 13h, das 18 às 19, por enquanto. E aos domingos, às 9 da manhã, culto ao vivo sendo transmitido aqui pela família Adore Mais, do Ministério Mudança de Vida. E se ele não voltar, a gente continua aqui. Amanhã, com mais um programa Adore Mais, com convidados especiais. Amanhã, gente, semana que vem, né? Puxa, a semana passou tão rápido. Mas de segunda a sexta-feira estamos aqui para ajudar você um pouquinho nessa estrada chamada vida. Que honra ter você com a gente. Segue a família Adore Mais lá no Instagram, Adore Mais FM, no YouTube, no Facebook. E te espero também com mais tempo no meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. Esse programa a gente vem para ativar um pouquinho, falar alguns assuntos para que você pesquise, para que você governe a sua vida, para que você prospere e seja obra viva dele aqui na Terra. Então, tudo que a gente falou aqui, os conselhos do Bispo Murilo, vá buscar fundo, pesquisa, dá um Google e amplie em conhecimento, porque aquilo que você não tem ainda hoje, ou aquilo que você não é pelo que você ainda não conhece. Um beijo no seu coração, tchau, gente!